Olá, gente. Que a graça e a paz de Cristo estejam sobre nós. Bom, agora que estabelecemos o compromisso de permanecer dentro daquilo que está escrito, podemos voltar ao versículo que introduz os dons espirituais. Paulo escreveu: e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Observe atentamente a maneira como o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever. Será que ele diz simplesmente o dom de curar? Não, pois ele utiliza a expressão os dons de curar. Mas por que esse detalhe foi registrado? Será que foi apenas uma maneira diferente de escrever? Ou o Espírito Santo deseja chamar nossa atenção para alguma verdade importante? Antes de respondermos, façamos outra pergunta. Quantas vezes você já ouviu alguém ensinar sobre esse plural? Será que damos a devida atenção aos detalhes das Escrituras? Ou, muitas vezes, passamos por eles rapidamente, sem perceber que podem conter ensinamentos preciosos. Sempre que encontro um detalhe como esse, eu procuro não correr para oferecer uma resposta, mas prefiro permitir que as próprias Escrituras falem. Afinal, se o Espírito Santo inspirou cada palavra, nenhum detalhe foi registrado por um acaso. Concordam? O plural foi intencional? Observe novamente o versículo onde Paulo não escreve o dom de curar, mas ele escreve os dons de curar. Perceba que tanto dons quanto curar aparece no plural. Mas por que isso acontece? Será que existe apenas uma enfermidade? Será que todas as doenças possuem a mesma origem? Será que Deus sempre cura da mesma maneira? Será que todos aqueles usados por Deus ministram cura exatamente do mesmo modo? As Escrituras não respondem diretamente a todas essas perguntas. Entretanto, elas nos apresentam muitos exemplos que nos ajudam a compreender esse assunto. E ao observar toda a revelação bíblica, vamos perceber imediatamente que Deus nunca ficou preso a um único método. Ele continua sendo o mesmo Deus, mas sua maneira de operar varia conforme sua perfeita vontade. Isso já nos impede de transformar experiências pessoais em regras para toda igreja, pois Deus nunca ficou preso a um método. Vamos pensar juntos. Como Naamã foi curado da lepra? Ora, ele precisou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Mas será que todos os leprosos da Bíblia precisaram fazer a mesma coisa? Não. Como o cego de Betsaida foi curado, Jesus colocou saliva sobre seus olhos e impôs-lhe as mãos. Mas será que Jesus curou todos os cegos dessa maneira? Também não. Como Bartimeu recebeu a visão? Jesus simplesmente falou com ele. Como o servo do centurião foi curado? Jesus nem sequer foi até a sua casa. Como a mulher do fluxo de sangue foi curada? Ela tocou nas vestes de Jesus. Como Lázaro voltou à vida? Cristo apenas ordenou: Lázaro, sai para fora. Observe quantas maneiras diferentes. Será que mudou o poder de Deus? Não.
mas mudou apenas a forma como Deus decidiu agir, pois o poder sempre pertenceu ao Senhor, e isso nos ensina uma verdade extremamente importante, que é o fato de jamais devemos colocar nossa confiança em métodos, pois nossa confiança deve permanecer em Deus. Ao longo da história da igreja, muitas pessoas tentaram transformar determinados acontecimentos em modelos obrigatórios, onde uns afirmaram que toda cura exige a imposição de mãos. Outros defenderam que sempre deve haver unção com óleo. Alguns ensinaram que determinada oração possui maior eficácia, e outros passaram a repetir certos gestos ou determinadas palavras, como se existisse uma fórmula para a manifestação do poder de Deus. Mas será que encontramos essa rigidez nas Escrituras? Observe os evangelhos, onde Jesus jamais demonstrou depender de um método específico, pois às vezes tocava, às vezes apenas falava. Em outras ocasiões, ordenava que a pessoa realizasse determinada ação. Houve momentos em que curou à distância, e em outros a pessoa foi curada antes mesmo de perceber. O que permaneceu igual em todos esses episódios? Não foi o método, mas foi o Senhor. E isso nos leva a uma reflexão. Será que estamos confiando mais na forma como Deus operou no passado do que no próprio Deus que continua operando nos dias de hoje? Será que, sem perceber, estamos tentando limitar o agir do Espírito Santo aos métodos que conhecemos? Ou estamos permitindo que Ele continue distribuindo seus dons conforme sua vontade? Quem determina a maneira como Deus realizará uma cura? O pregador? O enfermo? A igreja? Observe cuidadosamente o que Paulo escreveu alguns versículos depois. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Perceba a expressão, como quer. Quem quer? O Espírito Santo, não somos nós. Será que isso não explica por que encontramos formas tão diferentes de Deus agir ao longo das Escrituras? O Espírito Santo nunca ficou preso aos nossos métodos. Ele continua soberano, continua distribuindo os dons, continua operando, continua curando, mas continua fazendo tudo conforme sua perfeita vontade. Esse princípio nos protege de dois perigos, onde o primeiro é acreditar que existe uma técnica infalível para produzir milagres, e o segundo é imaginar que Deus deixou de agir simplesmente porque não operou da maneira que esperávamos. Nenhuma coisa nem outra, pois o Espírito Santo permanece absolutamente livre para manifestar seus dons conforme a sua vontade soberana. E antes de prosseguirmos, chegamos então a outra pergunta muito importante. Se Deus continua sendo soberano e não está preso a métodos, então qual é o verdadeiro propósito dos dons de curar? Será que Deus concede esse dom para destacar determinadas pessoas? Para produzir admiração? Para construir ministérios centrados em homens? Ou existe um propósito muito maior por trás de todas as curas realizadas nas Escrituras? É exatamente isso
que iremos estudar no próximo estudo. Antes de continuarmos, quero convidar você a reler 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 9 ao 11, e pedir para que você leia lentamente, observando cada palavra. Faça a si mesmo as perguntas que levantamos durante este estudo e permita que as próprias Escrituras conduzam o seu entendimento, porque quando aprendemos a observar cuidadosamente o texto bíblico, descobrimos verdades que muitas vezes passariam despercebidas em uma leitura apressada. Pense nisso. #fica a dica. Deus te abençoe.